E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que também é uma enfermeira que passou pela minha vida quando ainda estava na fase da assistência. Eu ainda não tinha entrado no mundo do empreendedorismo e hoje ela também está nesse meio. Ela está atuando como enfermeira estomaterapeuta. Seja bem-vinda, Anne. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui com a gente para a gente conversar, para a gente falar um pouco sobre o que a gente passou para chegar até aqui, como que foi todo esse início, as dificuldades, os ônus e os bônus, porque não são só bônus, tem ônus também, tem muitas coisas que a gente abdica pra gente empreender, mas eu acho muito bacana você contar a sua história, porque ela é ainda um pouco mais robusta, ela envolve várias, escolhas, que você teve que fazer, que são escolhas que são para uma vida toda, né, toda a coisa do concurso, enfim, que a gente vai falar no decorrer do podcast. E aí eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história na enfermagem, da sua trajetória, como que foi o início e como que você foi parar nessa jornada do empreendedorismo. Tá ótimo. Primeiro eu quero agradecer, é uma honra ser a primeira convidada do seu podcast. Eu fico muito feliz quando eu vejo enfermeiros, assim, que estão rompendo barreiras ainda mais aqui no nosso estado. Então, assim, só te parabenizar. Eu desejo que Deus faça milhões de coisas maravilhosas na sua vida. Hum. E eu começo a me emocionar, porque eu vi sua trajetória, né, a gente se assemelha muito em muita coisa, e que Deus possa abençoar a sua vida e que tudo que você tocar vire ouro, assim como já tem acontecido. Amém. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Anne Milena, eu sou enfermeira estomaterapeuta. Atualmente eu sou a CEO da M Consult, que é a minha empresa de atendimentos em consultório e domiciliares. Como a Jéssica falou, eu tenho uma jornada acadêmica um pouco mais robusta, né? Eu formei muito novinha e já fui trabalhar. Então, assim, brevemente, eu fiz uma residência multiprofissional em cuidados continuados integrados, num hospital aqui do meu estado. Ali eu comecei a vivenciar um pouco mais o mundo das feridas, né, que é hoje o estomaterapeuta, nem todo mundo sabe o que significa, mas é aquele enfermeiro especialista em feridas, estomias e incontinências. Uhum. Dentro desses 3 grandes grupos, eu atendo feridas e estomias prioritariamente, que é o que eu tenho perna para fazer hoje, vamos dizer assim. Hum. Graças a Deus já tenho bastante volume de trabalho. E ali naquele momento eu percebi que tinha uma abertura, uma forma que eu poderia talvez não empreender, mas ir para essa área. Mas nunca imaginei que eu fosse empreender, gente. Nunca era para ser empresária, não. Eu pensava no Ah, serviço público, meu sim. sonho era ser servidora pública. Aí, quando eu terminei a residência, então, eu fiz o meu mestrado. A minha pesquisa foi com ênfase na rede de cuidados à pessoa com deficiência. Também se assemelha muito, porque a pessoa com estomia entra dentro desse mundo. Pesquisei o Serapai, que é a referência aqui no estado também. E, nesse mesmo meio tempo, enquanto eu estava ali escrevendo a dissertação, eu já passei no concurso municipal, que era o meu sonho. E dali pra frente, eu fui galgando cargos maiores, né? Posso dizer que eu nunca fui mal empregada na enfermagem, nunca fui mal remunerada na enfermagem. Sempre, quando a gente faz as coisas certas, Deus vem trazendo coisas boas pra nós. Mas eu percebi em um momento ali que eu queria mais, que eu ia chegar num teto, num limite, e eu falei, eu acho que empreendendo talvez eu consiga. Foi quando eu consegui ir pra fora, né? Fui pra São Paulo fazer minha pós-graduação, fiz no Einstein, e lá minha cabeça abriu. Lá eu falei: "É possível, é muito possível", e aí eu comecei a me organizar para poder exonerar, e hoje eu vivo unicamente da minha empresa, prestação de serviço para outras empresas, basicamente isso. Assim que você viu a realidade lá, você já começou na sua cabeça que você queria exonerar. Sim. Você imaginou um dia que isso passaria na sua cabeça? Nunca na vida, nunca na vida. Eu falo assim, tem coisas na nossa vida que a gente tem sonhos, né. Eu falo assim, meu Sim. sonho era ser servidora pública, aposentar no serviço É. público e, assim, era o auge da minha vida. E talvez ir Aham. fazendo outros concursos melhores, né, depois no É. federal e tal. Sim. Quando eu cheguei no concurso, eu fiquei assistencial há pouco tempo, já assumi a coordenação da atenção domiciliar do município, e depois eu pedi para sair da atenção domiciliar, achando que eu ia para uma unidade básica, teoricamente, assim, mais perto de casa, com uma função um pouco menos administrativa, como eu vinha tendo ali dentro, e aí me jogaram para cima. Eu falo que eu subi para cima, né, Não. caí para cima, meu marido fala, você caiu para cima de cargo. Eu fui para responsável técnica da maior UPA de Campo Grande, que é a UPA Coronel Nossa. Antonino. E aí ali, apesar de ter sido, assim, um desafio pra mim em vários sentidos, foi a minha escada pra poder exonerar, porque como o salário ali era muito bom, eu consegui Uhum. pagar minha pós, que não era barata, fora,
custear as minhas idas para São Paulo, porque eu ia todo mês, eu não deixei de ir, mesmo sendo híbrido, e também juntar dinheiro para fazer uma reserva de emergência, porque eu falei, se eu sair, eu não posso depender do meu marido. Sim. Eu tenho que ter um dinheiro guardado, assim, se nada der certo. É. E nunca precisei usar esse dinheiro. Se eu usei ele para reinvestir na minha empresa. Sim. Então, as portas foram se abrindo de lugares que eu nem imaginava. E aí, assim, eu falo que nem nos meus maiores sonhos eu sonhava em ser empresária. É. Na minha família, todo mundo é servidor público ou é do Uhum. direito. Eu sou a única que é empresária e da saúde. Então, assim, É. saí um pouco, mas sou muito feliz com o que eu faço É. hoje. O sonho da minha mãe também era ter uma filha que passasse no concurso público. Minha irmã passou agora no concurso, falei: "Agora você é a filha que passou no concurso", porque eu não fui e nem serei. Não Exato. fui e assim, é muito louco, porque quando a gente vê algumas enfermeiras ou enfermeiros em formação, ou alguém que tá na área e fala: "Não, eu tô estudando muito pra esse concurso", e aí você olha e fala: "Meu Deus, eu tinha essa cabeça e hoje isso não passa nem perto, nem triscando perto de mim", assim, como que é diferente, esse mundo, como que muda a nossa convivência, a nossa cabeça, as coisas que a gente pensa, até em relação ao nosso ciclo, né, de amizade que acaba mudando, porque o fato de empreender te dá uma certa liberdade de você ajustar seu horário, mas ele te suga bastante na parte de dedicação. Exato. Então, lidar com todas as mudanças quando você faz essa escolha de empreender, é você também deixar para trás muita coisa, inclusive pessoas, inclusive, pessoas que foram Ambientes, importantes, né? na nossa vida. Então, assim, são várias coisas, assim, que ninguém fala, vê lá a pessoa lá dando curso, fazendo as coisas, crescendo, e ninguém imagina. E eu queria saber qual que foi a sua maior dificuldade do início, quando você falou assim: "Ai, eu quero empreender mesmo", qual que foi a sua maior dificuldade? Foi assim, se posicionar no mercado, foi, você investir nos equipamentos, foi, você tinha uma reserva, né, mas assim, foi o que assim mais, a dúvida, porque assim, a gente quando tá na faculdade, a gente não é ensinado a empreender, muito menos controlar, fazer plano de negócio, fazer planejamento, direcionamento, você avaliar como que funciona a sua empresa, vai fazer pesquisa de mercado de trabalho, a gente não sabe nada disso. E aí a gente vai para uma outra área diferente, a área mais diferente que a gente encontra é a docência, que é totalmente diferente também. Então, assim, qual que foi a sua maior dificuldade ali do começo, que ninguém ensina e você teve que aprender sozinha, assim? Teve várias dificuldades, assim. Mas eu lembro que quando eu exonerei, eu estava muito certo que eu ia exonerar, né, e aí eu dei a data limite para o pessoal lá da Sesal, e acho que ninguém acreditava que eu ia sair, porque quando você exonera, eu costumo falar isso porque, assim, você pode chegar lá hoje e falar: "Não quero mais", assina o papel e vai embora. Você não tem aquela obrigação como uma outra empresa de fazer como se fosse um aviso prévio, né. Uhum. Mas como eu tinha um carinho pelas equipes que eu tinha ali, apesar das dificuldades que a gente enfrentava, eu ainda avisei a minha chefia antes, um mês, falei: "Ó, daqui 1 mês e pouquinho eu vou exonerar dia tal, minha data limite". E quando deu a semana da exoneração, que eu apareci lá, falei: "Oi gente, vim exonerar". Aí todo mundo: "Como assim? Já passou 1 mês?". Falei: "É, vocês não mandaram ninguém, mas eu não posso ficar mais, assim, eu já fiz a minha parte, né". Eu lembro que depois disso eu ainda tive que ir na UPA um dia, mesmo depois, pra poder ensinar a menina, eu tinha deixado tudo bem organizado. A minha principal dificuldade no início, quando eu decidi, foi o julgamento das pessoas. Quando você abre mão de uma coisa que não tem estabilidade, é É, diferente. Eu já sim. tinha estabilidade, status, salário, tudo que todo mundo quer. Todo enfermeiro quer chegar onde eu cheguei, né, ainda mais com pouca idade. Mas quando eu falei: "Eu vou sair", minha família ficou muito receosa. Falei: "Cara, você tá saindo de uma coisa que é certa, você saindo de uma coisa que sempre foi seu sonho". "Sim, mas os sonhos mudam, a nossa vida é cíclica. Se nada der certo, eu passo em outro, ou eu vou para um hospital público ou privado, não tem problema, eu nunca tive problema com o trabalho, né, com ir atrás de buscar outras coisas. Hum. Mas foi a principal dificuldade de início. Aí beleza, eu saí, aí eu falei para meu marido: "Eu vou tirar, assim, 1 mês sabático. Eu não quero saber de nada, eu quero só existir aqui em casa". Eu fiquei 1 semana assim, não aguentei mais. É workaholic, precisa. Workaholic. O pessoal: "Gente, ó, tô te chamando pra dar uma aula", eu falei: "Meu marido, não vou aguentar". Mas 1 semaninha eu fiquei. Hum. Só que daí era aquela coisa, né, me chamava, eu ia, daí, assim, eu não ficava muito empenhada em
Meio que as coisas, eu queria que as coisas caíssem no meu colo, sabe? A gente tá tão Uhum. acostumada que a empresa traz pra nós as coisas. Sim. E aí, um dia, eu falei pro meu marido, ai, não sei, eu não sei se vai dar certo isso e tal. Ele virou pra mim e falou assim, isso é até legal a gente deixar aqui como mensagem pra quem for assistir o podcast. Ele falou pra mim assim, quando você era servidora pública, você dava o seu sangue pelo serviço público. Você fazia mais de 40 horas semanais, você trabalhava final de semana que não era a sua rotina, e você dava tudo de si pra lá. E agora que a empresa é sua, você tá fazendo corpo É, mole. É uma coisa que é pra ser seu. exatamente. Cara, depois daquele dia, Aham. sabe quando bate aquela dor no coração? Eu falei: "Cara, é exatamente sobre isso, é a maturidade". E Aham. aí a gente vai amadurecendo muito, aí eu comecei a ver de outros olhos. A parte financeira, de longe, é a parte que mais me deu, assim, dificuldade nesse sentido de aprender do zero uma coisa que, igual você falou, não somos formados pra isso. É. Primeiro que nós não somos formados pra empreender. Nós somos formados para pensar num concurso, Sim. um hospital, né, enfim, às vezes uma clínica, mas ninguém forma a gente para ter o nosso próprio espaço, para ter Sim. a nossa própria autonomia. E aí eu fui buscar cursos para isso. Assim, após, ela me deu aquele primeiro estalo de quero fazer isso, com algumas professoras incríveis que eu vi lá, Uhum. né. Depois eu fazia algumas mentorias avançadas, que inclusive hoje eu faço parte de uma mentoria Black, do professor Jairo de Elson, que é o meu Que mentor, legal. assim, faz muito tempo. E ali a gente fala de tudo menos de feridas. Lá é só sobre business, empresa, Ah. essa parte de como fazer para captar clientes, como fazer marketing. E aí eu tive que entrar de cabeça nisso. A parte técnica, eu digo que tem uma hora que você não é que você sabe tudo, mas assim, você já começa a precisar de coisas mais específicas, cada vez mais Sim. profundas. Falei, então eu tô meio confortável no conhecimento Aham. técnico que eu tenho Sim. agora, mas isso aqui me falta. E assim, eu delego muita coisa pra nossa contadora, mas tem coisa que a gente precisa ter ali o dia a dia, de falar: "Ó, essa Sim. nota, esse imposto, essa coisa", porque a gente que faz os pagamentos. Então, a gente precisa estudar muito a parte financeira, Sim. de tudo, desde alvará, imposto, isso é o mais difícil. Foi o mais difícil até agora. Porque quando a gente é contratada ou concursada, tem aquele fixo ali daquele mês. Aí quando a gente empreende, tem aquele mês que, assim, é um mês muito bom. Aí a enfermeira, né, que não é acostumada com muito dinheiro, vê tudo aquilo lá e fala: É. "Meu Deus, no shopping, Tô eu tô rica! rica, tô rica". Aí É vem o isso. outro mês lá, e aí vai lá embaixo, aí um mês que vai até estabilizar e continua, né, sazonal. Não sei como que é no mercado de Sim, feridas, mas na estética é muito sazonal. Tem, assim, umas épocas que oscila muito a procura, porque a ferida é uma necessidade, né, diferente. Estética, a pessoa saudável procura para estar melhor ainda, mas a ferida é um pouco mais uma necessidade. sim. Mas assim, lidar com essa instabilidade de, meu salário sempre vai ser esse daqui, a gente não sabe se sempre vai ser esse, né. Exato. Mas o que você falou de dar o sangue, até o que a gente comentou de workaholic, era a mesma coisa que quando eu estava pra desanimar, eu pensava, porque assim, é muito difícil, ainda mais no meu caso, que, eu tinha saído, né, eu tive o burnout, saí do hospital, e aí eu não sabia o que que eu ia fazer da minha vida. Eu cogitei por diversas vezes sair da enfermagem, até fiz o vestibular para outro curso, e, assim, fiz o mestrado, aí entrei. Aí eu falei: "Não, vou viver só com a bolsa do mestrado e tá ótimo". Aí não consegue, né, tem que fazer alguma coisa. Eu já tinha feito a pós, só que na época eu fiz pra poder ter habilitação de comprar produtos e fazer um extra, alguma coisa, mesma coisa que você, eu vou fazer um extra aqui, mas eu vou continuar aqui que é o que eu amo. Mas Sim. não foi bem assim, e aí quando eu me vi ali com o consultório, eu pensava: "Meu Deus", eu assim, não tinha domingo, eu não tinha Dia das Mães, eu não tinha feriado, eu ia trabalhar feliz, por que que agora eu não tô conseguindo? Aí eu falei: "Não, eu preciso sentar na frente do computador e procurar um direcionamento, porque ninguém vai me ensinar, ninguém vai me explicar, se eu for em alguém bem-sucedido, a pessoa vai olhar pra minha cara e vai falar: 'Ó, eu tô aqui, não foi de graça, então se vira pra aprender também'", porque foi exatamente assim, ninguém veio pra mim falar: "Jéssica, faz assim, assim, assado". Foi muito difícil, assim, aprender o que que eu precisava solicitar,
como que era na questão da vigilância, como que era a questão da contabilidade, emissão de nota, organização, quando que eu ia precisar de uma secretária, quando que eu não ia dar conta de supervisionar ali o meu paciente, de dar atenção, de marcar, confirmar, ter uma pessoa ali pro marketing, o quanto que seria importante cada coisa, esses fatores, assim, ali na empresa. Então isso é uma coisa que realmente ninguém ensina e você ali, quando você tá numa empresa, você já tem os recursos prontos. Você consegue administrar, você se doa, mas porque você já tem uma estrutura. Quando você monta um negócio, você tem que montar a sua estrutura para aí você colocar para funcionar. Então eu Exato. achava que eu ia, assim, me dar super bem, porque eu fazia os planejamentos no hospital, fazia planejamento semestral. Então eu falei: "Não, eu vou dar conta". E assim, é muito louco, porque a gente escuta muito de outras pessoas, igual você falou da questão do julgamento, principalmente na questão de, você empreender, de você se posicionar e as pessoas falarem: "Mas você é enfermeira, você pode fazer isso, mas você não sei o quê". Então, você aprender a se colocar como tão competente quanto, e que se o seu conselho permite, se você é habilitado, se você estuda, igual a gente estuda 5 anos, anatomia, fisiologia, Sim. patologia e tudo que a gente passa ali conhecendo o corpo humano até na prática clínica dentro de um hospital, dentro de uma UTI onde você também esteve, paciente, do São Julião, são pacientes de média e alta complexidade, né. É, quando eu fiz a residência, eu ficava muito na unidade de reabilitação, Hum, né, e aí lá tinha tráqueo, gastro, estomia, ferida, já sim. todo paciente, assim, até às vezes desfraude que eu nem imaginava que era uma competência do enfermeiro na estomaterapia. Meu E a gente Deus. auxiliava as fisioterapeutas, né, naquela época, mas hoje eu sei que o enfermeiro também pode fazer isso e faz com um brilhantismo, tanto quanto outras categorias, talvez até mais, porque eu, né, eu brilho os olhos, meu marido fala que eu sou corporativista. Eu falo, ai, teve uma vez que eu falei assim, ai, que eu queria fazer um preenchimento, né. Não, Aham. era botox. Hã. E aí eu fui na mentoria Black, e aí eu lembro que nós estávamos numa mesa, eram acho que 20 enfermeiros da mentoria Black, e a doutora Sasha Gualberto, não sei se você sabe quem é, Sei. ela falou fez uma pergunta, ela era palestrante e ninguém respondeu, eu era novata na mentoria. Tinha um monte de gente antiga. E aí ninguém falava e eu ergui a mão assim, ó, e eu sou toda falante, né, mas eu estava Aham. numa vergonha, porque, cara, é a Sasha, né. Aham. Aí eu levantei, fiz a pergunta, aí ela ficou me olhando bem assim, daí ela: "Pela sua coragem, eu vou te dar um botox". Ela fez full face, você não tem noção. Eu nem acreditei, ela fez em mim depois, levou as ampolas e tudo. E aí quando eu paro pra pensar, eu falei pra minha sogra isso, né, o pai do meu marido é médico, enfim, e aí ela falou assim: "Mas você deixou uma enfermeira fazer o botox em você e tal?". Aí eu olhei pra ela e falei: "Sogra". Amo minha sogra, tá, minha sogra é maravilhosa, Aham. beijo se ela estiver me assistindo. Falei: "Sogra, se tem alguém que sabe injetar coisas, é o enfermeiro. A gente injeta tudo, desde a faculdade, seja até a intradérmica, que é uma vacina bem específica, que Uhum. é geralmente ali que você faz para o bebê, BCG e tal, às vezes para um teste de PPD, a intradérmica tem um certo É. nível de rigor e a gente faz. Hoje em dia a gente faz acesso, né, faz pressão arterial média na UTI, que pega direto a artéria, Sim. tem o pessoal que faz PIC, a gente faz tanta coisa, por que a gente Intraóssea. não saberia fazer isso? Falei: "O negócio é, tem que ser uma pessoa que saiba, que estude", Sim. mas não somente na nossa área, qualquer área profissional, Sim. independente da categoria, você tem que ir nele, se ele for uma pessoa que estuda, você tem que ver qual que é o panorama todo da onde ele estudou, da onde ele se formou, o que que ele faz, se ele atua realmente. Porque eu não iria nem em outra categoria se eu visse que a pessoa não é esforçada ou que não tem resultados significativos, sabe. Aham. Então eu sou muito, assim, de defender, de falar: "Olha, seja na estética, seja na incontinência, na área de feridas, o nosso lugar é nosso, e a gente tem que estudar para isso e se empoderar cada vez mais". Sim. E eu fico muito feliz porque, né, apesar de ser novinha assim, faz uns quase 10 anos que eu me formei, né, e já tenho uma longa toada pela frente, e eu vejo, assim, que mudou muita coisa em 10 anos, da época que eu me formei, não Sim. tinha nada do que tem hoje. Sim. Ainda estava engatinhando, ainda está engatinhando, mas já vejo É. que teve uma evolução muito grande. Hoje, em Campo Grande, a gente pode contar aí, sei lá, 5 clínicas de enfermeiros. Sim. Cara, isso é É. maravilhoso demais, é lindo de ver. Então, são coisas que a gente tem que cada vez divulgar e falar e discutir sobre isso. Hum. Então,
Tem muito julgamento que envolve, Sim. mas eu sei o poder que nós temos, que a gente Uhum. pode usufruir disso, né, com É verdade. certeza. E em relação ao mundo da estomaterapia, para quem está assistindo a gente quer sim ser uma estomaterapeuta, quer atuar na área, quer empreender. O que que precisa, assim, para você atuar com feridas? Precisa ter uma pós, precisa ter um curso? Como que o enfermeiro pode empreender nessa área? Assim, não necessariamente precisa ser estomaterapeuta para trabalhar com feridas ou com estomias. Isso é muito importante, né, nós termos ali todo o embasamento do nosso conselho. Eu falo assim, o nosso conselho não é nosso inimigo, a gente tem que usar ele a nosso favor sempre, porque na hora do BO a gente tem que correr para eles É. mesmo. E existem algumas resoluções principais que falam sobre a atuação do enfermeiro no tratamento de feridas, Uhum. e que não necessariamente precisa ser estomaterapeuta. O estomaterapeuta pode fazer coisas mais específicas, mas para tratar ferida e abrir empresa, hoje tem amigos, né, colegas de mentoria que eu faço, que eles ainda não são nem dermato, nem estoma, eles fizeram cursos de aprimoramento em tratamento de feridas, e eles atendem, têm clínicas consolidadas no interior da Bahia. Então, assim, tem que estudar. Eu, Anne, eu sou titulada pelo meu conselho, pela minha sociedade, desculpa. Eu sou Tissobeste, que é um título que a Uhum. gente faz uma prova, tipo um concurso mesmo. Aham. No estado somos em 4 Tissobeste, 3 ou 4 Tissobeste só, estomaterapeutas, né. Mas eu aconselho quem puder fazer a pós, é muito melhor pelo respaldo geral que você tem, Sim. e até para você ter contato com pessoas que já estão ali um pouco à frente, que já trilharam o caminho que você quer Network, trilhar. né, network é Network. tudo. E mentor, né, você ter um mentor para poder te guiar. Sim. Isso é importante. Eu coordenava uma pós-graduação aqui em Campo Grande, eu tinha uma turminha, e assim, das minhas alunas, eu acho que 4 ou 5 delas ou estão na indústria, que a estomaterapia permite ir para a indústria, então você ser assessor técnico de empresa, e algumas já estão empreendendo ao mesmo tempo que estão em hospital. E tem uma que está querendo transicionar só para o empreendedorismo. E para várias delas eu faço consultorias, às vezes eu nem às vezes é uma consultoria específica, às vezes elas mandam: "Prof, me ajuda nisso, olha, o que que você acha disso?". Eu vou dando seguimento, um direcionamento, Uhum. porque elas são minhas alunas, né, vão continuar sendo pro resto da Sim. vida. Até no jantar de ontem, lá no Coco Bambu que nós fomos, eu fiquei tão orgulhosa que eu olhei, assim, na lateral da mesa, tinha, sei lá, 4, 5 alunas minhas. Isso é muito bom, porque você vê que elas estão indo para um caminho certo. E Uhum. elas preferiram fazer a pós, então eu aconselho ou pós em estomaterapia ou dermato. Uhum. A estomaterapia é legal, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque ela abre 3 possibilidades. Você Aham. aprende estomias, feridas e incontinências. A dermato, ela puxa para feridas, mas tem outros segmentos. Sim. Então é legal pegar a grade da pós e estudar. Uhum. Mas o nosso conselho respalda tratamento desde que você tenha cursos de capacitação e tudo mais, né. A Uhum. pós vem como um plus mesmo. E eu Legal. nem aconselho fazer pós online, essas coisas, porque eu não acho que tem qualidade. Sim. Sempre procurar uma pós certificada É. pela Sobest ou pela Sobend, né, se for uma de dermato, porque isso faz toda a diferença. É, e já que para iniciar não precisa de uma pós, investir, né, num curso que vai te ensinar a mexer e quando você vai investir numa pós boa. Exato, exato. E as pós de estomaterapia, elas têm um custo, aí, assim, não é barato, vamos dizer, comparado com uma Uhum. pós de urgência e emergência, mas é aquela Sim. coisa da demanda, né, oferta e demanda. Sim. Porque pós de urgência e emergência tem de montes aí, tudo É, quanto é lugar que você vai eu tem eu eu pós. sou especialista em Eu urgência. também! Primeira pós que eu fiz urgência e emergência. É. Fiz Quem urgência e nunca? emergência, fiz centro cirúrgico, fiz nossa, fiz obstetrícia eu Não fiz, acredita! aham, fiz. Não, da minha fora da minha linha foi só urgência e emergência. Mas até, não sei nem se dá pra contar essa história rapidinho, mas assim, Hã. quando eu comecei a trabalhar, que eu me formei, ainda fiquei 1 ano fora da área, né. Aham. E frustrada, porque eu estava fora da área, mas não fazia nada pra mudar, não ia atrás de nada. Aí o médico que eu trabalhava, eu era secretária numa clínica, sendo enfermeira, e todo mundo: "Ai, não, você já formou e não vai", e eu ficava assim, voltava pra casa triste. Aí um dia um médico, inclusive ele é uma pessoa que eu tenho muito respeito também, o doutor Henrique, urologista. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Anne, você estava falando pra mim que você tá frustrada, e aí? Tá fazendo o quê pra mudar?". Eu levei cada paulada na cabeça, assim, você tá vendo, né. Aham. Todo mundo me dá uma frase, mas aquilo que me falam, eu absorvo e eu faço alguma coisa. E Aham. depois daquele dia ele me mandava edital de concurso, mandava edital de residência, eu falei: "Agora
Tem pessoas que acreditam tanto em mim, eu vou estudar. E eu sentava, eu tinha horário pra estudar só de madrugada. Comecei a estudar pra residência, que também é um concurso, né, se você for parar pra pensar. Eram Sim. 3 vagas para que eu queria fazer, anuais. E aí eu nem acreditava que eu poderia ter passado, porque eu falava assim: "Eu vim de uma faculdade particular, que é excelente, mas eu não tinha tempo, eu trabalhei a faculdade inteira, então não tinha tempo de fazer projeto de extensão, aquelas coisaradas todas que a gente sabe que na federal tem um pouquinho mais, Muito mais. muito mais". E olha, é tão louco que quando eu saí e fui pra título, eu não ia levar meus títulos. E uma pessoa falou assim: "Não, você tem que levar seus títulos. Leva". Eu nos 45, portão fechando, eu cheguei. Falei: "Ah, não vai dar em nada". Pois eu passei, você acredita? Quando eu entrei, eu falei: "Não acredito que está acontecendo na minha vida". Eu É. chorava, eu rezei, eu orei, agradeci, enfim. E aí depois daquilo, cara, nunca mais minha vida foi a mesma. Foi só assim, Uhum. foi o divisor de águas da minha vida. Então todo momento tem uma pessoa que vai te dar uma catrancada, mas você tem que levar aquilo não como uma crítica, se for uma pessoa que quer o seu bem, Uhum. né. Eu levei aquilo como uma coisa legal. E eu lembro que quando eu comecei a buscar, que ele falou: "Faz as provas", até que eu passasse na residência, eu comecei a ligar nos hospitais, e eu falava assim: "Eu queria saber se tem vaga pra enfermeiro", tudo quanto é lugar, público, privado, tudo. Aí eles: "Não, não sei o quê". Aí teve um lugar que falou assim pra mim: "A gente não tem vaga pra enfermeiro, mas nós temos vaga pra estagiário de nível superior", que era assim, você ganhava como estagiário, trabalhava como enfermeiro, só que meio período. Era isso. E aí eu falei: "Precisa do quê pra passar?" Aí eles: "Ah, você tem que passar na prova e tem que estar fazendo pós, você faz?" Eu não fazia. E eu: "Faço". Aí eles: "Do que você faz?" Eu: "Urgência, emergência". Saí dali, minha filha, já liguei na pós, já me matriculei no mesmo dia, já levei o documento que eu era matriculada na pós, eu fiz o rebuliço, pois eu passei na prova e entrei. Eu trabalhei lá pouco tempo, que logo eu passei na residência. Uhum. Mas assim, o tempo que eu fiquei ali dentro foi suficiente pra eu conseguir pontuar na minha prova de títulos da residência. Então assim, foi tudo acontecendo, sabe. Eu não sei nem explicar, mas eu fiz a urgência emergência por isso, eu falei: "Já entrei, Aham. agora eu tô aqui, eu vou ter que terminar de fazer, né". É. Demorei pra terminar, eram 18 meses, mas eu também tenho, mas eu nem falo pra Uhum. ninguém, assim. É. Já dei curso sobre, urgência e emergência pra crianças, né, em Aham. escola, já Sim. usei isso também ao meu favor pra ganhar alguma coisa em troca, né, dinheiro e enfim, dando aula, mas eu já nem lembro mais hoje o que eu fiz. É. Foi bem no inicinho. Mas Eu todo eu mundo, eu eu acho. lembro que quando eu estava no hospital, que eu achei que eu ia enterrar o umbigo, que eu não saía de lá por nada. Aí eu tive quando eu tive a chance de sair, que era na época que eu tinha passado na Santa Casa, eu lembro que você passou, e você passou um pouco na minha frente. Eu falei: "Gente, ela tá na residência, ela vai pegar a minha vaga. Ela tá na residência, ela vai largar a residência pra pegar a minha vaga". Aí chamaram, eu falei aí você fica naquela, por isso que eu dei ênfase na parte que você fez a exoneração, porque na época, pra mim, era muito difícil sair do confortável, você tirar ali, você colocar o pé na água, porque Sim, depois que você coloca o pé na água e você vai indo, aí é o divisor de águas. Eu acho que quando você realmente dá o primeiro passo de fé ali, que você, não é isso mais que eu quero, eu sei que eu posso mais, eu já entreguei muito, eu já entreguei muito de mim, muito da minha vida para o sonho de alguém, agora eu vou entregar muito de mim para o meu sonho. Então, assim, sim. é muito, difícil, né, você sair de uma área confortável e assim, pra vida. Você tá confortável num relacionamento, você tá confortável numa situação, você tá confortável ainda mais no trabalho. Sim. A zona de conforto, ela não leva a gente a muito lugar, né, eu vou dizer Sim. assim, eu sou uma eterna desconfortável. É. Eu não gosto de estar sempre fazendo a mesma coisa, eu sempre estou buscando. Desde quando eu terminei minha pós, eu nunca parei de fazer curso, eu tô nas mentorias, agora já mentorias avançadas, vou dar uma aula, vou estar na pós-graduação, vou atender meus pacientes. Então eu falo que eu saí de um emprego pra arrumar 15, né, É. só que os 15 pra mim. Sim. Prestando serviço para a empresa de outras pessoas, mas trazendo dinheiro para minha empresa. Uhum. E hoje, vendo tudo isso, assim, eu já evoluí de uma eu presa para uma empresa, É. porque no início a gente é eu É. presa, né. Sim. Eu fazia tudo, eu era marketing, era financeiro, era tudo. E só que chega uma hora que, assim, eu falei: "Eu preciso focar os meus esforços naquilo que eu tenho mais habilidade. Agora eu consigo Exatamente. transferir isso que eu não sou tão habilidosa, por exemplo, fazer post no Instagram. Gente, eu tenho um bloqueio criativo absurdo pra Sim. escrever, pra fazer post. Eu sei o que eu quero escrever, mas eu não sei montar o negócio no Canva. Mas eu fazia, no início eu que fazia. Se Aham. você puxar meu feed do Instagram lá, quem puder seguir, né, Anne Milena underline Enf, Ninguém olha o meu Instagram de antes, minhas postagens de antes, por favor. só tristeza, viu.
A gente fazia o que era pra ser feito, né, É, do jeito que dava. Agora não, agora eu tenho uma social media, entendeu, é. agora eu tenho uma pessoa pro tráfego, agora eu tenho a contadora, então as coisas vão Aham. evoluindo e a gente Sim. precisa aprender a soltar. Eu É, tinha muita dificuldade de sim. soltar, eu queria ter controle, Centralizar toda a centralizar, produção. mas não adianta gente. Quando a gente centraliza, a gente só sofre, a É, gente não tem cabeça pra pensar naquilo que é importante. é. Como eu dou muito curso, muita aula, eu precisava traçar estratégias, assim, pra poder divulgar, pra que as pessoas tivessem interesse no meu curso, fazer ali uma antecipação, algumas coisas. E tinha dias que eu falava assim: "Eu não quero nem olhar meu celular mais", porque é o dia inteiro respondendo mensagem no WhatsApp. E eu falei: "Eu preciso sair disso". Aí, na mentoria, eles falavam: "Às vezes a nossa crença de escassez, a nossa cabeça é tão fechada que, assim, e se esse dinheiro acabar? E se eu não tiver mais, sabe? E Sim, se amanhã não der? E se meu paciente não aparecer mais?" Que você começa a se bloquear de coisas que são importantes. Então esse amadurecimento também em relação a: eu consigo custear isso? uhum, Porque mesmo que oscile a minha empresa hoje, eu consigo ter um teto X sim, no mês. Eu sei que todo mês disso aqui não cai mais há bastante tempo. Então sim, eu tenho esse limite. E aí, a gente dividia o CNPJ do CPF. Aí eu tenho um caixa para minha empresa e eu vou separando um valor ali para que a minha empresa pague as coisas sim. dela mesmo. E aí o meu prolabore que eu separo e vou É, fazendo a minha parte para ter saúde financeira na empresa. Porque aham, se a gente não tem e mistura tudo, para você chegar a falir é muito rápido. é, Até porque tanto a minha área quanto a sua exige de nós investimento em equipamento de alta tecnologia, em uhum, cursos melhores para você oferecer coisas melhores para o seu paciente. Não é simplesmente sair e atender. Não, eu preciso de um laser. Daqui a pouco o meu laser já não é mais suficiente, eu quero outra coisa. é, E você tá o tempo inteiro buscando outras informações, isso é custo também, né. sim. Então, é investimento o tempo inteiro. E Mas sobre investimento, o que que, assim, de mais caro além da sua pós, o que de mais caro, assim, você acha que para o enfermeiro começar na estomaterapia, ele precisa investir, assim? Eu quero começar, mas eu não sei se eu abro um consultório, se eu começo a home care, o que que, assim, é o investimento mais caro hoje? olha, tem muita coisa cara na estomaterapia. Quem trabalha com ozônio, eu não trabalho com ozônio, eu tenho habilitação, mas eu não trabalho hoje. Em breve, com outros projetos, a gente tá querendo ter sim. Mas eu acho que o mais caro que eu tenho hoje é o meu laser, que eu tenho laser de Lib. baixa potência, e eu tenho agora um laser de baixa potência sistêmico, que é o ELIB Ah, separado. uhum, E aí eles não são baratos, né. Então é a aquisição mais cara, sim. Para começar, eu não aconselho nem começar com consultório, eu acho que a gente tem que começar primeiro, como eu comecei, por exemplo, no domiciliar. Aí você faz o seu nome, você faz uma cartela de clientes, você cria parceria sim. com outros profissionais, até que você seja reconhecida. Eu fui ter o meu espaço de consultório, que eu subloco uma sala hoje num espaço, Aham, quando eu vi que eu tinha demanda para receber. E sim. quando eu vi que eu precisava de um espaço para eu poder ter o meu dia e falar assim: "Eu vou ter que sentar aqui e resolver". Eu atendo os meus pacientes, no final do dia eu mexo nisso, ou gravar Uhum. alguma coisa que eu precise. Então isso foi uma demanda que me surgiu. Eu ia, por exemplo, fazer o meu consultório, se eu não me engano, a minha previsão era para julho do ano passado. Uhum, Eu antecipei para março, uhum. porque a demanda estava já latente. Agora Sim, a pessoa chegar e já querer abrir um consultório, eu acho assim, que é muito investimento alto, sim, e eu não sei se é o melhor caminho a se começar. sim, E eu não pretendo largar o domiciliar, eu pretendo deixar de atender cada vez mais e colocando pessoas para atender no meu lugar, sim. focar um pouco mais na clínica, mas tem muito volume de paciente no domicílio. Porque pacientes com lesão por pressão, às vezes um paciente com estomia que não quer ir no consultório, eles preferem pagar um pouco mais para ter o conforto domiciliar dele, Uhum, do que se deslocar. Então são públicos, depende do público que você quer atingir. uhum. Pessoas que fazem pós-operatório de cirurgia plástica, geralmente eles querem ir no consultório. Então são demandas, né, você tem que ver qual público você quer atingir primeiro, e aí você vai traçar uma linha de planejamento. Mas eu super aconselho começar no domiciliar. E, Uhum. ai, quero começar com o primeiro equipamento. Primeiro que eu falo, o laser. Depois você vê outras coisas. Hoje em dia tem o PRF, tem o ozônio, tem muitas tecnologias legais, Sim, mas eu acho que isso pode ser um depois. O laser dá muita resposta imediatamente, sim. vamos dizer assim. Então seria o principal. E como que você fez para se conectar, assim, com o seu público e conseguir, assim, o seu primeiro paciente? Foi Instagram, foi network, foi, assim, falando: "Olha, eu faço feridas, eu trato feridas, me contrata". Como que foi, assim? Porque você tem facilidade de comunicação, né, então, assim, você já estava numa pós, só que a pós é em outro estado, com outros profissionais lá, você não arrumou paciente, você conseguiu um networking ou talvez uma indicação, alguma coisa assim.
que você fez para se inserir e falar: "Olha, ó, eu tô aqui, eu faço, esse serviço, eu trabalho com isso", e conseguir a visibilidade que você tem hoje como mentora, como referência e tudo mais? Olha, principalmente eu sempre fui muito, assim, de relacionamento. Eu tinha muitos amigos, assim, dentro da enfermagem, é uma coisa que assim, por incrível que pareça, nas mentorias a gente até costuma conversar que nem sempre o enfermeiro encaminha para o outro enfermeiro, infelizmente. E Sim. a meu maior volume de pacientes é encaminhado por enfermeiros, sabe, isso é Uhum. muito legal. E aí, como eu tinha esses conhecidos, e o vô da minha amiga conhece, minha família inteira sabia o que eu fazia. Eu falo assim, que primeiro você tem que começar a fazer com que as pessoas que te cercam saibam do seu trabalho e que elas acreditem em você. Hum. E aí o boca a boca que elas fazem já começa a ter ali uma É. visibilidade, seus amigos. Depois eu acho que é fundamental hoje ter uma página no Instagram. Não tem pra onde fugir dessa questão do marketing. Tanto o Instagram quanto o Google Business, né, que eu também tenho o Google Uhum. Business hoje. Mas o primeiro veio de indicação, de parceria, de relacionamento. E até hoje, eu acho que o meu maior volume vem de relacionamento. Os alunos vêm muito do Instagram. Mas o que eu percebo hoje nesse movimento das redes sociais? Que mesmo que eu seja indicada por alguém, a pessoa que recebeu a indicação, ela vai lá no Google, joga o meu nome. É. Já veio o paciente e falou assim: "Ai, fulano me indicou, mas eu fui lá no Google e vi que tinha um monte de avaliação sua". Sim. Ah, interessante. Aí eu fui lá no Aham. seu Instagram e olhei, gostei de você, gostei do jeito que você falava, vi seus resultados. Ah. Então, assim, tudo tá conectado. Sim, Se o seu paciente jogar hoje no Google estomaterapeuta, você tem que estar acessível. sim. Você tem que ser achado. Não adianta você querer que o paciente te ache aleatoriamente, É. né. Não, você tem que se mostrar acessível, Uhum. senão ele nunca vai te achar. E a gente precisa fazer todo esse movimento de marketing, de Instagram, de boca a boca, e nas clínicas. Hoje eu tenho parceria com colegas médicos, eu vou nas clínicas deles, eu faço parceria com eles, eles me encaminham, eu encaminho. Tem um amigo meu que é ortopedista, vez ou outra eu mando paciente pra ele, quando ele pode ele me manda, os outros enfermeiros. Então assim, é um ciclo, né, uma corrente, que dá muito certo mesmo. E foi assim. E você contratou alguém para fazer isso para você ou você foi fazendo do jeito que dá? Porque, assim, quando eu comecei, eu criei, né, a minha página lá bonitinho, fiz o meu Instagram, comecei a fazer, não era nem tráfego, era impulsionamento. Aí impulsionei um rosto lá, meu Instagram me bloqueou, falei: Que é isso aqui?". Eu não sabia mexer, travou tudo, aí tive que abrir uma conta, fui no YouTube, não sabia como que fazia nada. Fiz o negócio tudo errado lá, entregava errado para as pessoas, até que, assim, você vai saber que existe um gestor de tráfego pago, que Exato. é importante, que a gente não consegue ser bom em tudo que você precisa, e não tem como não estar no digital hoje, né, as Não tem como. pessoas estão vendo o podcast agora, estão no digital, então, tudo é no digital, as pessoas estão o tempo todo no celular e veem e procuram a gente e vem nosso histórico completo no Google, no Facebook, no Instagram, tudo é 100% digital. Sim. É, no início eu fazia tudo. Eu lembro que a primeira vez que eu impulsionei um post, também fui bloqueada, tá. Hã. E inclusive, eu lembro que eu impulsionei um post pra um curso de laser que eu ia fazer, e eu estava achando, crente, que estava tudo certo, público-alvo, enfermeiro, não sei o quê, idade e tal. Só vinha podóloga. Daí eu falei: "Gente, o público não é podologia, é enfermo, cadê o povo da enfermagem?". Mas eu fiz tudo errado, depois que eu fui ver. Daí eu falei: eu acho que isso aqui não é muito a minha pegada não, vou pagar alguém pra fazer". É. Daí agora eu tenho uma gestora, uma social media que faz a gestão de tráfego. Daí deu certo, entendeu? Quando ela começou a fazer, Uhum. deu certo, mas por quê? Ela gera o tráfego no Facebook. É Aham. outra coisa de você É. impulsionar no Instagram. Então, assim, você leva na cabeça, gasta um dinheiro ali, um dinheiro aqui, pra você entender que não, esse dinheiro tá sendo caro, né. É um Aham. dinheiro que vai sair caro pra mim a longo prazo, porque não tá chegando no objetivo que eu quero. Mas no início eu fiz muito isso, de Hum. impulsionar coisa errada, de bloquear às vezes. Fala: "Mas eu não coloquei foto de ferida no post, tá uma coisa tão normal". Não Aham. adianta. A primeira vez que eu fui fazer um curso meu, que eu fui hospedar numa plataforma, eu subi o curso pra plataforma e era assim, o curso discutindo feridas. Eu mostrava foto de ferida, foto da mama, foto não sei do quê, no curso, né, porque o aluno tem Aham. que ver. Aí, eu lembro que eu subi e a plataforma na hora de renderizar o vídeo, porque ele sobe, aí ele Aham. renderiza, depois ele autoriza, né. Não autorizado. Eu falei: "Gente, falava que tinha conteúdo impróprio".
Não tem nada impróprio. Eu fui ver que eu não podia. Então, assim, toda vez que eu subo uma aula pra plataforma que tenha foto de ferida ou de mama, alguma coisa, eu tenho que mandar isso no Drive, pro pessoal autorizar. Então, até isso pra nós é diferente. De, por exemplo, outras áreas profissionais que não têm contato com nada, assim, que exponha algo que pode chocar as pessoas, né? Porque Sim. feridas, elas podem chocar. E eu achei interessante uma fala que você trouxe no início, que era o seguinte, né? Que é a questão que a ferida é uma necessidade e a estética não tanto. Mas sabe o que eu percebo? Hum. Pode ser errado, depois o pessoal que tá assistindo comenta aqui pra gente ver o que É. eles acham. Mas eu percebo que, ainda assim, as pessoas preferem ou têm mais disposição de pagar algo estético do que pagar um tratamento de uma lesão. Sim. A gente vê muito isso, muito. Às vezes, para um procedimento estético, ele aceita pagar lá, sei lá, quantos mil, e para um tratamento que é uma coisa necessária, às vezes eles não dão tanto valor. E graças a Deus agora tá melhorando bastante, mas eu fico pensando sobre isso, sabe? A saúde, ela precisa ser mais olhada. Não somente Uhum. quando a ferida já abriu, mas eu digo na prevenção também. É. Quando eu pego pacientes de cirurgia plástica, e até outros, eu costumo dizer que eu nunca mais, depois que eu virei estomaterapeuta, eu peguei uma ferida simples. Não chega o pós-operatório imediato com aquela sutura linda, É, bonita. Só chega em mim quando já deu ruim. deu ruim. Às vezes já passou com um monte de gente, nada funcionou. A Anne vai resolver. É. Aí eu falo, Senhor, né, da glória, vambora, vamos que vamos assumir isso aí. Aí você começa a tratar, aí geralmente pode ser um pouco mais demorado, porque a lesão não tá na fase mais aguda, ela já tem ali uma carga de micro-organismos, já tá com, às vezes a imunidade do paciente já tá comprometida. Então tudo isso a gente precisa falar mais também, né, eu faço um trabalho muito assim no meu Instagram, de falar sobre prevenção, porque isso é o que vai fazer com que a pessoa tenha um pós É, melhor, com que a pessoa não abra uma lesão por pressão, por exemplo. sim. Investir em prevenção também é muito importante, eu acho. Eu fiz uma especialização em estética integrativa e ortomolecular por conta disso. Eu via que os pacientes, como a gente tem fácil acesso a por exemplo, o que que é uma toxina botulínica, o que que é um preenchedor, o que que é você dá um Google lá, tá lá escrito o que que é pra você. Então o paciente, ele vinha já como se ele soubesse qual que era o plano de tratamento dele. Aí ele sentava ali com uma enfermeira que é acostumada a fazer saia, evolução, anamnese, que queria saber o que que ele já fez na vida dele, qual o tratamento que ele já fez, se ele toma água, se ele usa protetor solar, se ele dorme bem, se ele faz uso de medicamento, relaxante muscular, tudo que vai interferir no resultado. Então, assim, eu pegava uns pacientes que estava totalmente inflamado, totalmente oxidado, totalmente cheio de um monte de coisa e queria fazer um botox. Vivia na base do Dorflex, todo dia lá um relaxante muscular. "Ah, eu tomo Dorflex dia sim, dia não, por causa da minha coluna, por causa de não sei o quê, por causa não sei o quê. Vou fazer uma toxina que não vai durar um mês". Aí ele vai falar que meu trabalho é horrível, mas ele tá ali tomando todos os dias e ninguém nunca falou pra ele que não poderia. Então, Exato. assim, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, só que, assim, é uma coisa que não entra muito ainda na cabeça das pessoas, que procedimento estético são para pessoas saudáveis. Para você estar saudável, você precisa ter ali uma avaliação completa e você precisa, assim, esporadicamente fazer exames de rotina, e enfim, e infelizmente é uma realidade que eu vivencio muito na clínica hoje, de ver pacientes ali que tem um monte de alergia, tem um monte de intolerância, tem um monte de coisa que deveria estar fazendo e não faz, Sim. deveria inclusive estar investindo numa consulta médica para tratar alguma coisa, tá ali dispondo de um valor para fazer um procedimento estético que vai durar metade do tempo e não faz. É até um pouco, eh, uma vez né, uma mentora falou pra mim que eu crio objeções para os meus pacientes. O paciente chega ali pra comprar: "Eu só quero comprar um botox". Aí eu falo: "Mas você faz isso, 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 a gente precisa desinflamar você, não sei o que". Ela falou: "Não, você precisa vender, Jéssica". Falei: "Tá, eu vou vender, então eu vou fazer a pós em estética integrativa e ortomolecular pra isso, pra o paciente chegar pra mim, eu poder pedir um exame, fazer uma soroterapia, uma ozonioterapia, ensinar aquele paciente a fazer cuidar de dentro pra fora, que nada adianta você cuidar do externo se o interno tá tudo podre". Eu falo que o terreninho biológico tem que estar, assim, É, ó, tinindo. exatamente. Mas é interessante você falar isso, porque eu também faço um curso de parte integrativa, porque eu tinha muita dificuldade dessa parte de exames laboratoriais que a gente aprende na faculdade, e não somos só nós, todas as categorias profissionais aprendem do mesmo jeito. Você olha o exame pela base laboratorial, Valor de referência. valor de referência. Aí para uma criança de 1 ano e pra de 80,
É o mesmo valor? Sim. Sabe? Eu falo, gente, isso não tá certo. Aí mandava para um colega X, olhava os exames, não tá ótimo. Gente, como é que tá ótimo se É. a ferida do meu paciente não tá evoluindo? Sim. Aí eu comecei a entender que não é que tá ótimo, é que nós olhamos o exame pelo parâmetro da doença. Quando eu tenho um paciente com uma Exatamente. lesão, ou você para um paciente com essa parte de estética, eu preciso olhar pelo parâmetro da saúde. Eu preciso que ele seja na potência máxima do corpo dele para eu conseguir que o corpo responda aquilo que eu preciso. Senão eu vou colocar pó de ouro na lesão, vou colocar o melhor curativo da vida, Uhum. mas não vai crescer tecido porque não tem célula, não tem irrigação, não tem oxigênio, não tem nada que vai fazer com que aquele tecido cresça, não tem produto que Uhum. faça isso. Sim. E aí eu entendi a necessidade de estudar sobre isso agora também. Eu fiz um curso sobre e hoje eu estou numa mentoria avançada de exames. Ah, É. você vê, a gente não É. para de investir, né? Aham. Porque eu percebi, e hoje eu faço com as meninas da Sublime, lá do Marabá, elas são excelentes, elas fazem soroterapia, É. tem um consultório de enfermagem Que consolidadíssimo na região legal. delas. E assim, mudou muito a minha perspectiva em relação a isso, eu precisei aprender. E hoje eu discuto com todo mundo de igual para igual. Esse exame laboratorial aqui, não, tá ótimo para quem? Eu já falo assim. É. Tá ótimo pra quem? Me explica, porque para o meu paciente Sim. não tá. E aí a gente começa a ter um pouco mais de respeito das categorias, Sim. da família, porque a gente precisa se colocar. E eu também percebo que quando eu chego, assim, pra fazer avaliação, tanto no consultório quanto no domicílio, na minha sala da clínica, tem um espaço pré, que é onde eu sento, e depois eu abro a porta, tem a maca. Eu Uhum. acho legal isso, eu gostei daquela sala por isso. Aham. Mas eles já chegam querendo entrar na maca. Eu falo: Aham. "Calma, senta aqui, vamos É. conversar. O que que você faz?". Então as pessoas ainda não estão acostumadas a ver que nós fazemos uma consulta. Sim. Existe uma consulta que eu tenho que colher o seu histórico, igual você falou, fazer a SAI, fazer o diagnóstico de enfermagem, fazer toda aquela parte de evolução que é importante ter o respaldo. Aí sim, agora eu falo: "Tá bom, seu João, agora vamos sentar lá na maca pra eu olhar a sua Sim. lesão", mas a última coisa que eu vou olhar é a ferida. É. Eu vou primeiro olhar o senhor como um todo, eu preciso entender quem é o seu João, qual que é o hábito de vida, com quem ele mora, como que é a questão de higiene da casa dele, como que aconteceu aquela ferida, por que que tá assim, há quanto tempo. Então, são muitos questionamentos pra gente conseguir chegar num tratamento assertivo. Eu falo, eu como estomaterapeuta, eu sou uma profissional que faz um olhar clínico. Eu não sou trocadora de curativo. Qualquer pessoa pode trocar um curativo desde que eu Sim. capacite ela para isso. Agora, entender o que que a ferida tem de necessidade, entender qual que é o princípio ativo é igual um remédio, É. princípio ativo do produto, entender por que que aquele corpo não está respondendo, anatomia e fisiologia da pele. Se eu não souber isso, não adianta. E somos nós que fazemos esse trabalho, Sim. né? E a gente precisa também sempre explicar isso para a família. Hoje em dia eu tenho toda uma questão da pré-consulta de mandar um textinho informando, fazer todo aquele, né, É. aquele brand ali da empresa Aham. também é muito legal. Mas realmente, assim, precisa ter a consulta sempre, a gente precisa cada vez estudar mais sobre isso, não só nós, todo mundo que possa trabalhar com esse tipo de paciente, tem que estudar. É. Suplementação, meu marido estava no processo de emagrecimento também, aí o médico indicou essas coisas, ele ficava meio assim dele: "Não, vida, tem que fazer", ele foi, fez, deu super certo. Então são coisas que a gente às vezes tem um pouco de preconceito e quando Uhum. você vai ver, funciona. Sim. E é isso aí. E a gente tem que cada vez se aprofundar mais e entrar de cabeça nessas coisas Hum. para poder ter um trabalho diferencial, Hum. né, se destacar frente a todos os outros especialistas que tem hoje no mercado, né, que tem muito, e tem muita gente boa também. Então se a Sim. gente não estudar e não se especializar, a gente fica para trás, né. E aí quem perde é o paciente também, né, com É. certeza. E, assim, né, na sua trajetória, qual foi a situação, assim, mais embaraçosa ou mais difícil que você teve que enfrentar, assim, que você chegou a passar talvez pela sua cabeça: "Será que é isso mesmo que eu quero?" Será que chegou a ter algum momento assim? Olha, com o paciente, graças a Deus, até hoje não. Assim, Aham. no início eu era muito insegura. Síndrome da impostora. É. Não tem jeito. Até hoje, tem horas que eu falo assim: "Meu Deus, eu tenho 8 anos que eu trabalho com isso, eu já sei tudo, eu vou em todos os congressos possíveis, eu sou piolho de congresso, eu vou em todos, eu tô estudando o tempo É. inteiro, mas ainda tem coisa que eu olho e falo: "Eu acho que calma, É. pensa". Mas hoje eu tenho muita segurança do que eu faço, mas no início eu tinha muito eu saía do paciente e falava: "Será que o que eu fiz deu certo? Será que aquilo não sei o quê?". Há 8 anos atrás, tipo, 5 anos atrás, eu: "Será que tá certo?". Quando eu empreendi, aí meu marido falou assim: "Você sabe o que você tá fazendo. Calma, respira, você vai reavaliar". E aí eu fui tendo essa segurança, mas com o paciente, graças a Deus, nunca tive. O que que eu tive de embaraço no início? Quando eu me formei, eu não era ninguém, né.
Nós não Uhum. somos ninguém, a É. gente precisa de alguém que abra Sim. as portas. E eu fui num lugar indicada pra um trabalho, eu acho que tipo assessora técnica, assim, Uhum. e eu cheguei, sentei, né, na minha humildade, naquela época eu não tinha essa postura, era Ah. totalmente diferente, era outra pessoa. E aí falaram pra mim assim: "Ai, mas eu tinha convidado fulana pra cá". Eu falei: "Sim, ela que me indicou". "Então, mas eu queria saber, você tem um currículo dela?" Ah. Eu na hora eu falei: Não, mas eu tenho a residência, eu tô no mestrado, eu trabalho com isso". Não. Assim, me desdenhou, sabe, de mim. Aham. Cara, eu saí daquilo tão frustrada, eu falava: "Gente, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô pass eu não preciso passar por isso, sabe, eu não mereço isso. Poxa vida". Aí eu saí de lá muito chateada. Aí eu pensei, falei: "Cara, a pessoa tem 10 anos na minha frente, é humanamente impossível eu ter tipo, o currículo que ela tem". Hoje eu tenho um currículo muito bom, mas naquela época eu não tinha. Ok, fui embora. Aí eu falei: "Não, o povo vai pagar essa língua", já saí com sangue no olho, né. É. "Vai pagar essa língua também um dia". E hoje, essas pessoas, às vezes, eventualmente procuram a gente pra fazer parceria, porque Uhum. você já tem um certo nome, É. fala: "Ah, mas eu vou priorizar pessoas que me abriram as portas quando eu não era ninguém, que não Uhum. tinha nenhum interesse envolvido", né. Claro que a gente sempre tem interesse de ambas as partes, mas, assim, pessoas que me enxergaram além daquilo que, o mercado queria, vamos dizer. O pessoal, quando eu comecei a trabalhar com estomias, eles me abriram uma porta e, assim, quem era a Anne na fila do pão, sabe? Não era ninguém. E eu fui mostrando meu trabalho, eu fui fazendo as minhas coisas do jeito certo, fui crescendo. Hoje em dia eu sou a referência nessa linha de estomias aqui em Campo Grande, né, no No estado. estado. E, cara, é uma construção, mas o que que importa é, você tá empenhada pra fazer isso? Você vai se dedicar pra esse trabalho? "Sim, eu vou", mas não foi essa a realidade. Então foi a única vez que eu lembro que eu saí de lá, assim, fulo da vida, desculpa o termo, mas eu saí de lá Uhum. muito brava. Depois eu ressignifiquei isso, falei: "Tá, eu vou transformar isso que aconteceu em uma coisa pra me dar força". E aí eu fui Uhum. estudar ainda mais, fui ter o meu currículo dos sonhos, que hoje, assim, ainda tenho um pouco, mas ainda quero muito mais. É. É uma constante busca, mas foi a pior coisa que aconteceu comigo, assim, É. eu acho, em todo esse tempo de estomaterapia. A minha psicóloga fala pra mim que eu tenho uma crença que é de desvalor, e eu acho que talvez isso seja muito, também do enfermeiro que já trabalhou em hospital, que a gente seguia muito protocolo, era É, muito assim, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Você não tem a autonomia de mudar e fazer do seu jeito, e fazer do jeito que você acha certo, você segue o que até quando você tá num cargo de supervisão, de chefia, você tem uma autonomia engessada, então quando você vai para executar aquilo que você acha certo, diante daquilo que você estudou e você é executora e responsável por aquilo, a gente fica o tempo todo se autoinvalidando e é. se comparando. Eu fazia muito isso no começo. Principalmente que tinha pouco enfermeiro esteta aqui em Campo Grande, logo que eu iniciei. Agora, graças a Deus, tem mais, tem bastante gente já, tendo consultório, abrindo clínica, mas assim, era muito frequente o paciente chegar e falar: "Você é enfermeira? Mas enfermeiro pode", até hoje, às vezes, ainda aparece, mas assim, antes era super frequente aparecer e assim, isso já me gerava uma insegurança. Aí, às vezes eu estava lá aplicando a toxina, ela falou: "Nossa, eu nem tô sentindo a sua mão", eu falei: "É, a mão de enfermeira". Aí ela ficava assim, ela me olhava assim, tipo: "Ai", ela me deu uma alfinetada aqui agora, será? E aí, Sim, assim, a gente fica sempre buscando, né, uma certa validação e uma insegurança, às vezes, que bate, mas, quando o enfermeiro, ele consegue se posicionar e chegar, assim, num nível que você tem esses pacientes que reconhecem o seu valor e pagam pelo seu trabalho, porque ele é o seu trabalho, não é porque ele é o mais barato ou porque ele vai te contratar porque ele quer tratar a ferida dele com a Anne, não porque a Anne é uma estomaterapeuta reconhecida, não, porque eu acredito no que a Anne vai falar pra mim, porque ela estuda, ela sabe, então, assim, é uma coisa que a gente consegue construir e quebrar essas barreiras, mas com bastante dificuldade. Eu acho que isso é uma coisa que é consequência das coisas que a gente vivencia, principalmente na assistência. é. Eu digo assim que eu infelizmente tem muita gente que é da nossa categoria e tem vergonha de falar, né: "Ai, mas você faz o quê?". "Ah, eu sou enfermeira". Cara, eu sou enfermeira, eu falo com
a boca cheia, sabe? Eu sou enfermeira e estomaterapeuta. E, assim, isso pra mim é um motivo de muito orgulho, porque, infelizmente, as pessoas não sabem o que é o papel do enfermeiro dentro de uma instituição. Talvez porque nós não nos colocamos nisso. Recentemente, o ano passado, inclusive, teve uma faculdade que me pediu para poder abrir as portas da minha clínica, do consultório, para poder receber alunos. Porque as professoras viram a necessidade de mostrar para esses alunos que tem possibilidade, que é possível. E que não somente é possível ter autonomia e ter segurança, mas também ter um retorno financeiro bom. Que isso, assim, hoje na estomaterapia, eu ganho mais do que eu ganhava no serviço público. E eu não ganhava mal no serviço público, sabe? Uhum. Então, só que são coisas que as pessoas precisam visualizar. E a gente tem a mania de não falar de pagamento, a gente não fala de faturamento, ninguém sabe quem tá ganhando o que tá ganhando o quê. Não, dá dinheiro sim. Teve uma vez que uma aluna num congresso que eu participei numa mesa, ela ergueu a mão e falou assim: "Mas dá pra ganhar dinheiro com isso?" Eu falei: "Dá e não é pouco não, vambora, quer chegar também? Então vamos." É. E aí assim, eu sou muito feliz em falar da minha categoria, porque hoje ninguém faz o que eu faço. Assim, Sim. não digo eu, Anne, eu digo a estomaterapia. As Uhum. pessoas da estomaterapia, elas fazem um trabalho que ninguém faz. Ninguém quer olhar a ferida do paciente. Ninguém quer ir lá pegar um paciente com miase, né, que é quando tem larvinha nas feridas, Aham. e fazer uma limpeza. Ninguém quer fazer isso. As pessoas são invisibilizadas. A pessoa com estomia, ela é invisibilizada. Sim. Ela passa por vários estigmas. E quando eu vou fazer o atendimento e o paciente fala assim: "Nossa, mas você não tem nojo?" Não, eu faço isso todo dia e eu amo o que eu faço. E quando você tem amor naquilo que você faz, você entrega o seu melhor. E o paciente percebe isso, sabe? Então, é uma área linda. Eu acho que a gente tem que cada vez falar melhor sobre a nossa profissão, ter gosto de falar que nós somos enfermeiros, falar que nós sim somos respaldados pela resolução XYZ, Sim. que eu posso sim fazer isso desde que eu tenha competência. Eu nunca vou saber tudo, você nunca vai saber tudo, Sim. mas quando nós estamos num ambiente bom, eu falo muito sobre ambiente também no meu Instagram, porque não adianta. Se você tá num ambiente que você é o mais inteligente, ou que você tem a cabeça empreendedora, os outros não têm, você tá ali o tempo inteiro, parece que um peixe fora d'água. Parece que É. a gente ontem no jantar, uma das estomas falou assim: "Ai, a gente parece que é um ET", porque a sigla da estomaterapeuta é ET, né. Literalmente a gente parece um Uhum. ET, porque você fala de coisas que a pessoa tá: "Que você tá falando?", sabe, isso não existe. Sim. E é uma Sim. bolha ainda. Nós estamos numa bolha nessa parte de rede social de empreendedorismo na enfermagem. Sim. E quando você faz parte de um grupo que tem pessoas que já têm resultados muito maiores do que os seus, às vezes no interior do Brasil, lá na Caixa Prego, É. você olha e fala: "É possível". É. Ele conseguiu chegar em 50.000, 100.000 reais Exatamente. mês com uma empresa. E eu tinha muita dificuldade de falar que eu era enfermeira empresária. Eu sempre falava: "Não, eu sou empreendedora, eu sou empreendedora". Aí um dia meu mentor falou assim: "Você é empresária, fala empresária". Aí eu chego na frente do espelho no início, chegava eu sou empresária. Aí o pessoal fala assim: "Ai, não sei o que, desconto". Não trabalho com desconto. Pra conseguir falar Aham. isso para o paciente, porque eu não conseguia, sabe, eu Aham. bloqueava: "Ai, Hã. desconto, ai, tá bom, eu faço mais barato pra você". Aham. Não, cara, é a única coisa que eu tenho pra ganhar dinheiro é meu trabalho. Sim. E olha o quanto a gente já investiu no nosso trabalho, É. sabe. E isso é muito valoroso. Tem gente, às vezes, que cobra mais e entrega um trabalho mediano, medíocre, que É. você olha e fala: "Gente, que é isso?", sabe, tá aplicando laser num lugar que não tá Sim. absorvendo, tá na cara, mas o paciente não sabe. É difícil, olha, tem É. horas que eu falo: "Meu Deus do céu", aí a gente vai abrindo os cursos pra poder aperfeiçoar as pessoas. Eu gosto muito de fazer cursos fora, já fiz cursos com pessoas aqui de Campo Grande também, que tem referência aqui também. Mas eu sempre busco estar nos congressos e nesses eventos pra entender a realidade de outras pessoas. Hum. Eu lembro que eu fui num congresso em Salvador, tem uns 2 anos, e eu conheci um dos enfermeiros que é dessa mentoria que eu tô hoje. Uhum. E a gente sentado, assim, trocando uma ideia, tomando né, uns drinkzinhos ali Umas junto e birita. tal, umas biritinha. Daí eu falei pra ele assim nossa, nessa época eu cobrava tão pouco, meu Deus, ó o senhor. Aí eu falei assim: "Quanto é que você cobra na sua consulta lá?". Lá no interior da Bahia. 10.000 pessoas na cidade. Ele: "Ah, eu cobro R$ 300 a minha consulta". Eu: "Quê? Eu moro na capital". "Calma, me explica melhor isso". Ele falou assim: "Ah, a pessoa que quer pagar pra mim paga, quem não quer vai tratar com outra pessoa". E ele é o maior enfermeiro de feridas que tem na região dele. Sim. O povo vai do interior pra tratar com ele. Ele é expert em lesões vasculares. Eu Uhum. já fiz curso com ele. E ele nem é estomaterapeuta nem dermato, mas ele é maravilhoso naquilo que ele faz. Então ele já é a referência, agora ele tá finalizando o dermato, então ele viu a necessidade da pós. Sim. Aí você vai ver que cada pessoa tem o seu caminho, tem a sua trajetória, né, a gente não pode invalidar a trajetória de ninguém.
cada um tem as suas dificuldades, seus percalços. Tem pessoas que às vezes têm uma desenvoltura melhor, mas tudo é treinável. Eu costumo dizer que para o nosso paciente, nós temos que ser o mais humanos possíveis. Mas para ter empresa, nós temos que ter sangue no olho e ser extremamente racionais. É. A gente precisa falar assim, tá, isso aqui é empresa, isso aqui é atendimento. Eu não posso ter uma coisa junta, assim, eu preciso separar, porque senão você Sim. fica consumido, assim, a gente fica com, assim, a gente tem compaixão pelo paciente, às vezes É. pela situação que ele tá passando, pelo que ele tá vivendo. Aí você fala assim, tá, até que ponto a Anne soma terapeuta, até que ponto a Anne empresária, e você Sim. vai tendo que lidar com isso, e é muito importante cuidar da cabeça, né? É, Porque senão a gente surta mesmo, assim. Eu exatamente. faço acompanhamento hoje também, faço terapia. Na época da UPA eu fiquei com burnout também, tive que tratar. Aí depois que eu saí, eu sabia qual era a causa do meu burnout, né? Eu saí de lá, Uhum. melhorei. Mas hoje, até hoje, eu tenho que fazer isso, porque a gente entra na vida das pessoas, né? Como Uhum. domiciliar, principalmente. Sim. Você vê a realidade da casa, É. você vê as dificuldades financeiras e fala: caramba. Hoje eu já fiz muito trabalho social. Uhum. No início, eu saí do serviço público e o pessoal do SAD às vezes falava: Anne, eu tenho um paciente assim com essa ferida, eu não sei o que fazer. Eles iam lá na minha casa, me buscavam, eu saía com o meu laser, atendia É. aquele paciente com eles. Então, eu acho que eu tento devolver um pouco do que eu tenho para as pessoas, mas a gente também não pode só fazer isso, É. porque é o nosso sustento, sabe? É o que nós Sim. fazemos para ganhar nosso pão de cada dia. Então, isso é muito louvável também. Sim. A gente tem que ter essa análise de mercado muito bem feita, mas realmente os pacientes que vêm comigo, eles querem tratar com a Anne. Tanto que eu tenho Uhum. muita dificuldade de quando eu viajo, por exemplo, eu viajei semana passada, eu fiquei 5 dias fora. Os meus pacientes não querem que outra pessoa vá atender. Eles querem que a Anne vá atender. E Uhum. eles preferem ficar sem uma semana de Sim. atendimento, fazer tudo remoto e esperar eu voltar. Então eu tô trabalhando pra conseguir Aham. ter uma equipe pra que essa dependência da Anne saia um pouco, É. sabe? Pra eu conseguir alavancar e É. expandir os meus negócios. Eu tinha muita dificuldade também quando era porque eu faço automodelação, né. E aí tem Eu acho pacientes incrível o seu trabalho, os antes e depois eu adoro olhar, inclusive. tem uns pacientes que você sabe que não é estética, o paciente sofre demais, ele sofre bullying. Eu tive um paciente que ele tinha 17 anos, ele não tinha RG, porque ele não tirava foto. Oh, meu Ele Deus. é me arrepia, assim, só de falar. Ele é servente de pedreiro, ele usava boné, aqui toda assada a orelha dele. A hora que ele tirou o boné, aqui era branco, aqui era preto, da Oh, marca do gente. boné. Então, assim, veio uns pacientes, assim, que te pede desconto e aí você fica: "Meu Deus, como que eu não posso dar um desconto?" Aí por isso que eu até criei ação social uma vez no mês, por conta disso. Porque, assim, hoje eu mais que dobrei o valor da Otto e tem outros profissionais que fazem aqui. Aí hoje, inclusive, atendi uma paciente que falou: "Eu tô desde o ano passado juntando dinheiro pra fazer com você, porque eu tô Olha, te acompanhando há muito tempo, eu queria fazer, mas eu queria que fosse com você". Então, assim, você vê que as pessoas te acompanham realmente, que elas veem o que você faz no dia a dia, os atendimentos que você tem, a assistência que você dá, os antes e depois, as coisas, as pessoas só que na hora de falar o não para o desconto ou você pensar: "Meu Deus, o que que essa pessoa tá passando em relação a isso?". É realmente difícil, eu fico imaginando pra você ainda que tem o convívio dentro da casa, que você cobra seu valor X, esse é o valor do seu trabalho, do seu investimento em estudo, em equipamento, em deslocamento do seu tempo, porque para o empreendedor hora é dinheiro. exato. E aí você chega lá e vê uma realidade, meu Deus, ele tá dando metade do salário dele ou mais ainda aqui pra mim cuidar dele. Então, assim, são coisas que a gente já chegou pacientes falando pra mim: "Meu Deus, esse procedimento aqui é 2 vezes o meu salário de um mês inteiro, eu tô aqui e tal". É bem difícil É romper essa difícil, barreira. é difícil. Até porque acho que nós já estamos na área da saúde, porque nós já temos talvez um perfil diferente ali de você enxergar o ser humano, né. É. E teve até uma paciente assim, vez ou outra, eu tenho um paciente que eu atendo, assim, que ele é o mais famoso no meu Instagram, sempre eu falo sobre eles, a família deles eu tenho um carinho gigantesco, passam por muita dificuldade, eles fazem muita vaquinha, eu divulgo as vaquinhas dele no meu Instagram. E aí, a mãe dele nunca reclamou, eles nunca reclamam de nada. Tem horas que eu falo: "Meu Deus". E aí eu fiz um vídeo sobre quem cuida de quem cuida, porque Uhum. ela estava ali cuidando do filho dela, ela dá toda a vida dela pra ele, assim, de cuidado, ele tá acamado, ele tem uma lesão,
E aí, um dia eu percebi que a perna dela estava com uma cor diferente. E eu falei: "Que tá acontecendo com essa perna da senhora aí? Tá meio inchada, com essa cor diferente?" Ela: "Ai, não, eu ando com uma dor aqui na perna, não sei o quê". Fui olhar. Assim, próximo passo ali é abrir uma ferida venosa. E o nosso olhar clínico, ele tá muito apurado, né, eu olho a perna aqui, eu já sei. Quem tem propensão, quem não tem a abrir uma ferida, a gente vai viajando, né. E aí eu falei pra ela, falei: "Olha, quanto que é uma terapia compressiva hoje? R$ 300, uma meia". Que assim, não é tão caro, mas pô, tem gente que não tem esse dinheiro. Aí eu falei com ela, falei: "Olha, vamos agenda uma consulta, vai no médico, acho que é importante fazer um exame". Ela fez o Doppler batata. Ela tinha comprometimento venoso. E estava com todos os sinais clássicos já clínicos. Daí, eu falei: "Olha, vamos ter que ver a terapia compressiva, o médico vai ter que prescrever a terapia compressiva e tal". Eu não conseguia, até que eu arrumei uma meia, uma doação de uma empresa aqui de Campo Grande, parceiraços maravilhosa, a Venosan. E aí eles doaram pra ela uma meia compressiva. E hoje, Hum. tipo, imagina se ele tiver uma ferida e ela tiver uma ferida. Que vai acontecer Quem nessa que família? vai Quem que vai cuidar? Porque é muito tempo de pé ali pra cuidar. E aí, assim, também consegui essa meia pra ela. Então Uhum. você fica naquele limbo ali de: "Vou ajudar, tenho as minhas coisas, mas eu vou ajudar também". E é difícil, mas eu acho que Aham. é da nossa índole, da nossa vivência. Uhum. Tudo isso colabora também, né. A É, gente fica sensibilizado com a situação das pessoas, não sim. tem jeito, não tem jeito. Por isso que pra mim era muito difícil, ainda é, assim, hoje eu paro na frente do espelho e É. falo, Aham. mas tem dias que, assim, é difícil. No É. domiciliar é mais difícil ainda. No consultório, às vezes, a gente consegue, mas no Aham. domiciliar, quando você entra no universo deles ali, é difícil, com Sim. certeza. Para o enfermeiro que quer seguir na área e tá atrás de um mentor, você dá essa mentoria de passo a passo, desde o início? Como que funciona? É a mentoria presencial? Fala um pouquinho do seu trabalho aqui pra gente, vende seu peixe, que deve ter muita gente querendo aí ganhar um troquinho, você tá vendo que não precisa de pós, dá Sim, pra você sair da sua zona de conforto. sim. Hoje, o que que eu oriento, né. Se a pessoa não tem noção básica nenhuma de feridas, de tratamento de feridas, tem que fazer um curso para entender anatomia e fisiologia, para entender as indicações dos produtos, como utilizar os produtos, porque não é só você ter uma alta tecnologia na sua mão, é você saber de fato como utilizar. Eu já peguei, às vezes, pessoas que, estavam ali fazendo o cuidado da lesão, e às vezes as placas, as espumas, nem sempre ela vem com adesivo, às vezes ela vem sem adesivo. E um lado é branco, o outro lado é branco com uma escrita. Que lado que eu vou colocar na lesão? As pessoas às vezes não sabem. E aí coloca o lado errado, então assim, a espuma é cara, não tá fazendo efeito nenhum ali. O que que eu oriento sempre? Primeiro, começar com um curso de aperfeiçoamento em feridas. Eu tenho um curso, que é a mentoria 360 graus, e estou para um outro lançamento futuramente de um curso mais completo. Estamos, inclusive eu tô falando isso aqui em primeira mão, tá? Ninguém nem Olha sabe. só. Primeira mão para vocês. Estamos aí no pré-lançamento, estamos fazendo toda a estratégia agora para esse curso, porque é uma demanda que de fato eu tenho. Aham. Depois disso, tem o curso de laser terapia, que eu também tenho ele online, já fiz ele presencial e já fiz ele, ao vivo, Uhum. online também, com pessoas de outros lugares. E dá super certo de você aprender independente, eu fiz vários vídeos curtinhos, assim, de como utilizar os equipamentos, é bem legal. Tive uma quantidade até boa de alunos no curso que eu dei online ao vivo e no presencial também. Geralmente de 2 dias. E eu tenho as consultorias. Aí, a Uhum. consultoria é uma coisa mais direcionada, né. Então Uhum. a pessoa chega e fala: "Olha, eu já tenho um certo conhecimento, mas a minha dificuldade é, por exemplo, em protocolos específicos de laser. Eu queria Uhum. protocolos mais direcionados para criança, protocolos mais direcionados para gripe, ou, ai, protocolos diversos". Então, eu mando um formulário, essa pessoa preenche o formulário, eu analiso o formulário dela e falo: "Ah, então ok". Aí eu preparo o que a gente vai discutir, e aí eu tenho 1 hora e meia, 1 hora e meia com essa pessoa para atender aquela dor dela, específica. Aí também tem essa linha. Uhum. Tudo tem no meu Instagram, só clicar lá e falar direto lá com a Uhum. equipe, né, ou ir direto para a página da consultoria, mas são as principais linhas hoje. E aí eu tenho agora também para sair um outro de estomias. Então todas as linhas de trabalho que eu faço, eu dou aula, mentoria, curso, tudo certinho também. E são várias, né, feridas e nessas feridas inclui essas feridas crônicas, feridas de pós-operatório, escara, tudo. Tudo, tudo. É, porque assim, quando eu faço o curso, tem coisas que são, assim, semelhantes em quase todas. Aí depois a gente Uhum. entra nas etiologias. Então, é uma lesão por pressão, é uma úlcera vasculogênica, é um Uhum. pós-operatório de cirurgia plástica, aí entra nas discussões de casos.
Nos cursos Sim. eu trago casos reais, que eu já atendi, quais foram as tecnologias que eu utilizei, o que que eu identifiquei que aquilo poderia ser aquela lesão. Porque eu falo assim, que geralmente as feridas ela têm uma cara, né. Você chegou Sim. lá e olhou, é membro inferior, tá É, com dermatite ocre, tá assim, é. tem cara de lesão venosa, a gente vai fazer até pedir Aham. pra ir no médico fazer acompanhamento, porque é necessário. Mas você já sabe o que que é pelo olhar clínico de tanto atendimento que você faz. Uhum. Ah, é um pós-operatório de cirurgia plástica, também tem lá casos que eu já atendi, casos mais complexos, feridas de mais difícil de cicatrização, úlcera de pé diabético, tem tudo, eu falo sobre todos os tipos de lesão que eu já atendi. Muita coisa, É né. muito extenso, é muito vasto. E hoje tem pessoas que são ou enfermeiros, né, que tratam feridas ou estomaterapeutas, que têm áreas definidas, nichos definidos. Sim, Eu sou estomaterapeuta que só atende pós-operatório. Eu sim. sou estomaterapeuta que só atende úlcera vasculogênica. Dá para dentro do nicho da especialidade É, fazer um nicho mais, específico ainda. que Porque legal. cada uma tem a sua complexidade. Geralmente, pós-operatório de mama são lesões um pouco mais demoradas, né, o processo de tratamento, e assim a gente vai levando, mas tenho sim, tudo isso. E esse trabalho com laser dá para trabalhar até na questão da mama de amamentação, né, dá para trabalhar Sim. muita coisa com laser, porque eu trabalho com laser na cicatrização da automodulação, e assim, o paciente chega lá com muita sensibilidade, 5 minutos de laser, a orelha é outra. É. Então assim, fico imaginando, é muita coisa. Sim. O laser, eu falo assim que o meu curso de laser, ele não é laser terapia no tratamento de feridas, até porque dentro do universo laser tem muitas outras coisas que você pode Sim. utilizar. Então o curso que eu dei foi laser terapia no reparo tecidual, Uhum. porque tem muita coisa que é reparo tecidual, né. Aí, dentro disso, eu falo sobre todas essas possibilidades. Tem um paciente que faz tratamento comigo somente para fazer o ILIB, que é a tecnologia de laser Sistêmico. sistêmico, para melhorar essa parte oxidativa do organismo e potencializar, às vezes, uma gripe, melhorar uma gripe mais rápido, Uhum. melhorar uma diabetes um pouco mais rápido, né, ter uma potência de organismo melhor. E aí Uhum. tem protocolo para tudo isso. E dentro do curso de laser eu falo também sobre essas partes. Você quer ver um pós-operatório que esses dias eu falei com um amigo numa consultoria que eu dei para ele, e ele queria só sobre laser, ele quer trabalhar com laser. Falei: "Ó, Uhum. tem várias áreas". O urologista que eu atendo, ele me manda os pacientes dele de pós-operatório de postectomia, que é cirurgia de fimose. Sim. E eu faço laser nesses pacientes, para melhorar a cicatrização, porque é Sim. doloroso, tem o edema, e o laser ajuda nisso. E aí, Nossa. nesse caso, "curativo", entre aspas, É. é mais simples. O que vai potencializar é a laser terapia. Sim. A fotobiomodulação que a gente fala, É. né. Você quer ver também legal, é o laser na micose, né, onicomicose, micose de unhas, micose de Uhum. pés, também dá pra fazer protocolos. Cara, é Hum. um mundo vastíssimo. Muito. Eu sou apaixonada por laser. "Ai, tem uma fascite plantar", laser. Tem não sei o que lá, laser. É. Às vezes eu tô em casa e meu marido fala assim: "E aí, você não vai cuidar do meu estômago?" Desse jeito ele fica brincando, né: "Cadê meu laser?" Ele já faz assim, né, eu já vou lá, coloco o laser semanal nele, Hum. faço protocolos pra ele. Recentemente a minha família toda gripou, porque tá nessa época de gripe, né, fui lá, cuidei deles também com a laser terapia, tem pra sinusite. Então todos esses protocolos são possíveis de Sim. fazer desde que você tenha capacitação. E Uhum. dentro da resolução da enfermagem, não existe nada que fale quantidade de horas mínimas do curso de laser terapia. Eita. Eles falam que a gente tem que ter a capacitação, mas horas não discriminam. É. E aí, geralmente, eu faço cursos de 30 horas para esses alunos, porque eu disponibilizo materiais de apoio, artigos para leitura, aulas complementares dentro da plataforma, aulas sobre empreendedorismo, porque é importante eles saberem como divulgar o Sim. trabalho deles. Tudo isso é muito completinho, é super Uhum. legal, então quem quiser, lá no Instagram tem bastante informação sobre isso, é bem legal. Eu É, amo. a gente vai deixar aqui o arroba da Anne pra vocês seguirem lá e já ir ó, você que tá interessado, olha o tanto de oportunidade que tem pra você ganhar dinheiro, pra você sair dessa michuruca que você tá ganhando aí no hospital. Vou empreender. Eu esses dias eu estava falando pra Tati, que tá comigo há um tempo, que quando eu estava no hospital e eu vi alguém falando: "Ai, tô fazendo enfermagem", eu falava: "Meu Deus, o que você tá fazendo da sua vida?". Aí hoje, se alguém me fala: "Ai, tô fazendo enfermagem", eu falo: "Você vai empreender, né? Você vai empreender, você não vai para o hospital, né?". Então assim, não é mais uma coisa que eu vejo: "Nossa, coitada". Eu penso assim: "Vamos te direcionar? Tá, você quer ser enfermeira, muito legal, vamos, é uma profissão linda, é uma profissão honrosa", é algo que eu até falei no podcast que eu participei do Enfermagem por Amor.
que é uma coisa, assim, que eu detesto escutar, que nunca vai ser só por amor, é com amor, mas Com muito por amor. muita coisa Sim, envolvida, né. Quem que sim. cuida de quem cuida, né, então assim, a Exato. gente precisa se valorizar, então é possível ganhar sim, e não é pouco dinheiro empreendendo, mas, assim, tem que estar disposto e precisa de direcionamento e a gente tem aqui a Anne para te direcionar se você quer entrar nesse mundo das feridas, dos tratamentos, então é só uma das infinitas possibilidades de empreender na área da enfermagem. Com certeza. Essa parte da amamentação é uma área muito linda. Eu estudei muito sobre isso também, porque quando eu comecei a fazer divulgação da laser terapia, né, da fotobiomodulação, apareceu algumas mães que queriam um laser. Mas eu falo, laser pelo laser não vai resolver se eu não tirar a causa da fissura mamária, se eu Sim. não tirar a causa, por exemplo, de uma candidíase. A gente tem que tratar o paciente como um todo. E esse rigor de trabalho que eu tenho me faz assim, tá, eu tenho essa demanda aqui, eu preciso dar um pouco mais sobre isso. E aí eu fui estudar sobre amamentação. E hoje, quando me chamam para me contratar para fazer o laser, eu falo: "Só o laser eu não faço. Eu faço a consultoria se você quiser". E aí eu vou e faço. Muitas vezes eu faço laser na ferida operatória da incisão cirúrgica ali que teve, da da cesárea. Então, assim, a gente também tem que olhar pra mãe, né. E aí quando eu Sim. faço isso, elas falam: "Mas quanto que você vai me cobrar a mais pra fazer o laser na lesão?" Eu falo: "Não, fica tranquila, tá tudo certo aqui, a gente vai fazer Uhum. tudo junto". Porque muitas vezes a mãe não tem esse olhar, né. Todo Sim. mundo olha pra criança, olha pra mama da mãe, mas e a mãe que tá passando por aquela situação toda? Então, assim, se Sim. você faz um pouco a mais do que todo mundo, 1% a mais do que É, os over outros, delivery, né, que a gente você fala. já tá fazendo muito, porque as pessoas, assim, não estão fazendo o melhor que elas podem. E hoje eu com certeza eu penso, quando eu vejo alguma enfermeira que tá ali, eu falo: "Vai, faça, mas dê o seu melhor, porque você pode se destacar", assim como eu nunca ganhei mal na enfermagem, Uhum. sempre eu tive bons cargos, mas porque sempre eu tive um destaque, eu cheguei à responsabilidade técnica da UPA ainda em estágio probatório, sabe, eu não passei nem no estágio probatório, eu já cheguei no nível mais alto de valor salarial sem ser superintendente ou coordenador, Uhum. que era o RT. E aí eu pensei: "Tá, e agora eu vou pra onde? Pra mais pra cima disso é só indicação política, e aí? Quero, não quero isso? Nunca quis isso pra minha vida, então vou parar por aqui". E eu sei que precisa muito ter enfermeiros ótimos na assistência, a gente precisa disso, mas se as instituições não começarem a perceber esse movimento que tá É, acontecendo e não valorizar mais o profissional que tá ali dentro, daqui a pouco não vai ter enfermeiro suficiente pra ir ao hospital. é. Porque eles vão cada vez querer fazer menos faculdade, Sim. ou os que fizeram a faculdade vão É. querer debandar pra outras áreas. É o que tá acontecendo hoje com os dentistas, né, você já Sim, pergunta: "Você é dentista de dente ou você é dentista da OP?" Porque, exatamente. assim, não dá, a gente precisa de valorização, teve Sim, a pandemia e teve toda uma movimentação para o piso que não tá sendo pago. Então, exato. assim, já tá mais que na hora dos hospitais se movimentarem e entenderem, né, que sem enfermagem não existe hospital, não existe cuidar, É. não existe nada. Sim, e até os convênios, né, porque tem Sim. muita coisa hoje, assim, graças a Deus eu tenho como atender alguns convênios, tem alguns pacientes de home care que me contratam pra isso, geralmente home care de fora, e aí eu emito os laudos pra eles, todos, assim, extremamente robustos, com foto, com tudo que precisa, indicação de produto. Eu vejo que isso é um movimento, mas, por exemplo, tem muita coisa que o enfermeiro faz lá dentro, que ele não é pago, e Sim, que se o médico faz, é pago. é. Então, e aí, o que que a gente vai fazer? Vai ter que nivelar, talvez. Então, assim, se não eu percebo que se isso não tiver valorização, eu nunca vi tanta gente exonerar como na minha época de serviço público. Eram 80 vagas do concurso, na época que eu passei. Já chamaram 300 e poucos enfermeiros, porque muita gente entrou e saiu, assim como eu fiz. E aí? Eles vão chamar até quando, sabe? Vão ter que abrir outra vaga. Chamaram mais, porque, eu lembro que chamou até e passou um pouco da minha colocação, inclusive minha mãe ficou super brava que eu Você falei: não assumiu? "Não, Nem entrou pra ver o que que era. não". Você acredita? Hã. Uma vez eu julguei uma fisioterapeuta, oh meu Deus, me perdoa, que ela entrou no SAD, e a gente estava louca por uma fisioterapeuta no SAD, precisava urgente tal, ela entrou, ela: "Eu não sei se eu vou entrar", porque ela, enfim, tinha uma estabilidade financeira boa e tal, era casada com uma pessoa que tinha uma condição e tal. Aí ela: "É, isso aqui não vai valer pra mim, porque o dinheiro que eu vou ganhar aqui em meio período é o que eu vou pagar pra menina ficar em casa cuidando do meu filho".
E ela exonerou sem olhar pra trás. E naquela época eu olhava, essa mulher é doida, ela vai abrir mão de um concurso e tal, não sei o quê. E ela ganhava, sei lá, R$ 3.000 pra É. ficar meio período. Hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, eu joguei a Aham. físio e tô aqui no mesmo lugar, Aham. sabe? É. Então, assim, cada pessoa sabe onde tem o seu calo, né, onde aperta. Sim. Mas tem muita gente que tá no serviço público e me procura e fala: "Olha, Anne, eu fico muito feliz e eu admiro muito a sua coragem. Eu queria fazer o que você fez, mas eu não consigo. Eu não tenho coragem. O que que eu posso fazer pra fazer isso que você fez?". Mas é isso, é ir com medo mesmo, é ter Uhum. coragem de fazer. Se você faz um bom trabalho, nunca vai faltar emprego, nunca vai faltar uma aula pra você dar. "Ah, nada deu certo, saí pra empreender, não deu certo". Cara, volta pra trabalhar no hospital. Era o que eu faria se eu não tivesse dado certo, sabe. Eu voltaria tranquilo, nunca tive medo de trabalhar, mas eu fiz o possível e o impossível É. pra que desse certo a minha empresa. E assim, graças a Deus as coisas aconteceram de uma forma até que eu nem esperava que fosse acontecer. Sim. Abriram muitas portas. E é isso, assim, eu acho que ainda tem muito campo, ainda tem muita gente que precisa, Sim. ainda tem muitos pacientes que precisam de tratamento de ferida e não chegam em ninguém, não conseguem acessar essas pessoas. Então ainda tem muita porta aberta ainda para essas Uhum. pessoas, sem Uhum. dúvida. Muito obrigada, Anne, por participar do nosso primeiro Ah. episódio. Que honra, já estamos quase 2 horas aqui Meu Deus, conversando. sério? Jesus Aham. amado. Não, fala mais do que a boca, né. Deixa eu ver que horas são. Olha Pai amado. aí, tem muito conteúdo para vocês aí, agora você já tem Ah, até um direcionamento. Muito obrigada pelo tempo, eu por que ter vindo agradeço. aqui, pela sua participação. E fiquem ligados nos próximos episódios, aproveitem, assistam, sigam a Anne, vão lá, não fiquem com medo, arrisquem. É isso que eu tenho para falar para vocês. Não fiquem só na bolha de vocês, existe muito campo pra gente, a gente tem essa capacidade. E a gente pode muito mais do que vocês imaginam e muito mais do que é ensinado para vocês dentro da faculdade ou dentro da onde que você tá. Não fique centralizado, sempre olhe novos rumos, novas direções, siga sempre aonde você tá almejando o seu sonho, não se paralise por medo de julgamentos, eles sempre vão acontecer. E é isso, muito obrigada, Anne. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo de ter participado do podcast e que as pessoas possam aprender um pouco com o que a gente já viveu, né, até Hum. aqui. Eu também tenho um canal no YouTube, não sei se dá pra colocar Pode depois. colocar, pode Pode? falar. Anne Milena Macedo. Anne Milena Tem um Macedo. canal ali, tá caminhando, tô postando alguns vídeos legais sobre a minha área da estomaterapia. Sim. Então quem quiser também seguir, será muito Aham. bem-vindo. Obrigada, Jéssica, mais uma vez. Obrigada.